Vocês aqui, e especialmente quero dizer, a colaboração do Zé Carlos, que me convidou para vir aqui hoje, né? E, consequentemente, convidou a todos nós. Eu estou aqui com o Pedro, que é nosso candidato ao governo do estado de Rondônia. É uma força jovem que se levanta com interesse exclusivamente das ações sociais para o povo desse estado. Aqui não há interesse particular. A essência da política é pensar nos outros, pensar na sociedade, e não em si. Não no próprio bolso. Quem quiser no próprio bolso vai ter uma atividade empresarial como os senhores têm, vários aqui, como deve ser na competição que a gente tem na vida econômica da sociedade. Então tem várias atividades que se pode ganhar dinheiro e vai trabalhar, e que é justo, que é correto, porque Deus abençoa o sucesso de todos. Nós que trabalhamos, que efetivamente empregamos a nossa inteligência a favor de construir algo para si e para a sociedade. Mas eu queria nesse momento aqui dizer, nós estamos numa região, Pedro, que tem muitos problemas ainda, sobretudo na área fundiária. Nós estamos aqui num pedaço que o INCRA paralisou a titulação, ou seja, a legalização das posses, e muita gente ainda está na insegurança de não ter um documento de propriedade. Então está sujeito às invasões, mesmo as pessoas que têm seus documentos, às invasões irregulares, ilícitas. E quando o sujeito obtém o sucesso na justiça, o Estado fica numa situação difícil de poder retirar as pessoas que invadiram, desocupar as áreas. Então, quer dizer, é um problema sério que nós temos, primeiro por falta de titulação, de segurança jurídica, acesso ao financiamento, ao crédito. Quem não tem o documento de propriedade fica numa situação precária, que não tem condições de buscar recursos para desenvolver a sua propriedade e para desenvolver a própria região, seja o município, seja o estado. Então, o que eu quero, esse é um ponto fundamental que nós temos que pensar. Eu quero aqui deixar muito claro que o Estado nunca assumiu seu patrimônio devoluto. O Estado, além da faixa de fronteira, aqui não, aqui é a faixa de fronteira, além da faixa de fronteira, são 150 quilômetros que tem a faixa. É o Estado que cabe a apreciar, titular, enfim, promover a regularização fundiária, mas o Estado nunca fez nada. Então eu espero no teu governo que meta a cara, porque assim a gente vai resolver todos os problemas e dar essa solidez jurídica e ao mesmo tempo financeira para as pessoas pisar no que é seu. Pisar de manhã quando vai tirar o leite, ou vai sair para o roçado, ou vai sair para o rebanho, saber, eu estou caminhando no que é meu, e não no que não é de ninguém, porque enquanto não recebe o título, não é nada seguro. Então, eu queria, esse é um ponto. Por outro lado, eu quero deixar aqui a questão ambiental. Ora, quando eu cheguei aqui em 70, era só floresta. Imagina, não só aqui, como indo para Ariquemes. Indo para Ariquemes não tinha nenhuma cidade, nenhuma vila. Para ir para lá, a gente foi formando Médici. Nós fomos lá acertar as primeiras famílias. Só tinha uma serraria, a Pica-Pau, abandonada, de um tal de José Maria Branco, vocês não conhecem, mas era ali dos Seringais, daquela região, que era o Bandeira Branca, o Portachuelo e o Leitão. Então, quer dizer, ali se fez Médici. A gente acertou as primeiras pessoas lá em Médici. Isso eu estou falando de 72, 73. Então, eu acho que a gente ajudou a formar esse estado. E o que eu contei essa história para dizer que era só floresta e dizer que a ordem derrube para receber o documento de propriedade. Derrube o pau, fica com o toco. Era uma norma bem simples que a gente falava. Então, quer dizer, essa é uma questão que essa gente foi heróica, enfrentou, semeou o próprio corpo ao longo das glebas, das linhas, e o que aconteceu?
é exatamente hoje, estão dizendo, não, cometeu um crime ambiental. Então não tem nada que ver. Nós precisamos de uma bancada que defenda os interesses, que saiba defender os interesses. E está se criando aqui, por exemplo, reservas e reservas, de maneira irregular, não desobedecendo o que estabelece a Constituição, que antes de você criar uma reserva tem que limpar a área dos ocupantes, de quem tem documento de propriedade. Por exemplo, aqui a reserva do seringueiro, né, do soldado da borracha, todo mundo tem título de propriedade e inventa uma reserva imensa que não tem tinha que indenizar as pessoas que receberam o documento do INCRA há 40 anos atrás. Então, são essas questões, sem falar, eu acho assim, que eu não estou falando aqui o que tem que ser feito para o futuro, mas eu diria assim, se o governo que quer mudar a cara desse Estado, invista na educação. A educação é exatamente o caminho para a evolução econômica e social das pessoas. Eu só saí da minha vila porque ganhei uma bolsa de estudo do Juscelino Kubitschek de Oliveira e pude sair das barrancas do Rio Uruguai para um colégio interno, porque o meu pai não tinha condições de me patrocinar um colégio interno, e onde cheguei porque eu agarrei com duas mãos a possibilidade que a educação me ofereceu. Por isso que eu poderia dizer tanta coisa, mas eu acho que o que é importante são essas questões. Aqui a regularização fundiária, que é o governo tem que assumir a frente e tem que assumindo o que é seu, inclusive fazendo convênios com a União para regularizar na faixa de fronteira, porque nós precisamos dar o documento, né, a quem realmente tem o direito. Nada de sacanagem, nada de roubalheira, nada de corrupção, mas dá a quem tem o direito. E o que eu quero aqui dizer é que o governo assim vai consolidar, vai evitar esses conflitos que nós temos de posse, não é de propriedade, mas é de posse, e conduzir o seguinte: quem quer terra tem o caminho legal de adquirir. Quem fizer de errado, realmente tem a lei para reprimir. Então, meus amigos, eu acho que nós todos queremos o progresso. Eu vejo que há pouco tempo eu tinha uma área próxima aqui, a 90 quilômetros praticamente da cidade, e o que aconteceu? Invadiram tudo. Por quê? Porque eu queria preservar. Eu não tinha interesse de explorar essa área, eu que queria preservar. Aí fui deixar a mata, foi o erro. Primeiro os madeireiros entraram, alguns madeireiros, né? Entraram e tiraram a madeira. Depois, pelas picadas dos madeireiros, entraram os invasores. Eu perdi isso aí. Estou tentando buscar no direito, mas não é na violência, como muitos fazem, como fizeram. Então, o caminho é o da lei. Fora da lei não há salvação. Fora da educação não há evolução. Só isso. Com a palavra